Vamos dar início então à revisão de avaliação do quarto enunciado, que é para escrever um algoritmo que recebe 100 números e mostrar o maior ou menor número encontrado, né? Tá, então inicialmente a gente vai precisar de um vetor. Vamos criar um vetor aqui, pode ser um vlista do tipo vetor, que inicia com 1 e finaliza com 100, e ele é do tipo inteiro. A gente vai precisar também de uma variável de controle do laço de repetição. Vou criar aqui o inteiro. E também vamos precisar de uma variável maior e menor para poder estar mostrando no final do algoritmo. Tá. Primeiro a gente vai precisar de um laço para percorrer toda a lista, né, para fazer alimentar os dados no nosso vetor. Então vou pegar aqui do 1 até o 100. Vou fazer então o meu vetor na posição i receber. Eu vou inicialmente colocar um número aleatório, para a gente não ter que ficar digitando 100 vezes isso aqui, né? E já vou colocar um fim para. Então vamos só testar aqui com F9. Olha lá, já está alimentando a nossa lista, né? O nosso vetor. Então para cada posição i dessa ele vai receber um número aleatório de 0 a 1000. Aí eu vou ter duas variáveis, a maior e a menor. Eu vou inicializar elas com o valor de qualquer posição aqui no vetor. Tá? No caso aqui eu vou pegar a posição 0, por exemplo. O 0 não existe, ele começa com 1. Vou pegar na posição 1. O maior na posição 1 e o menor também na posição 1. Tá? Vou percorrer novamente a minha lista, então vou copiar aquele laço de repetição, só que dessa vez eu vou fazer uma comparação. Se o meu maior for menor do que a lista na posição i, então eu quero que o meu maior receba o valor do vetor na posição i. Fim C. E eu faço a mesma coisa para o menor. Se o menor for maior que o vetor na posição i, então o meu menor recebe o vetor na posição i, o valor do vetor na posição i. E no final eu escrevo, né? Escreva L, o maior é maior e o menor é menor. Vamos rodar? Tá pronto. Então esse é o nosso algoritmo que alimentaria um vetor de 100 números. Aqui eu estou usando números aleatórios de 0 a 1000. E eu estou inicializando com alguma coisa, porque se eu não tiver... Aqui tudo bem que eu sei o maior e o menor, né? Mas se eu fosse pegar números, por exemplo, do usuário, eu precisaria estar atento a qual número do usuário ele seria digitado. Por exemplo, se eu colocar aqui que o maior é 0 e o meu usuário digitar somente números menores do que menos 10, aí ele vai apontar que 0 ainda é maior do que tudo aquilo, e ele não digitou 0, digitou somente até menos 10, entendeu? Então por isso que eu pego algo do vetor, algum valor que já tenha sido, que já esteja contido dentro do meu vetor. Então fazendo isso aqui eu garanto que a minha variável vai estar mostrando algo que realmente tem dentro do meu vetor, tá? Depois disso eu rodo o laço novamente de 1 a 100, verifico a minha variável maior, se ela é menor do que algum valor da lista. Se for menor, ela recebe aquele valor. E o menor é o contrário. Se a minha variável for maior do que algum valor da lista, então ele vai receber aquele valor da lista. No final eu mostro o valor que contém nas minhas duas variáveis. Tá? Então esse foi o enunciado 4.